Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação está no livro do profeta Daniel. Quero ler com vocês o capítulo 11 e a nossa breve conversa começa a partir do versículo 31. Diz assim: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com o sacrifício diário e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas da perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo está determinado, ainda está por vir. Eu quero repetir, há um tempo determinado por vir, meu irmão, sobre nossa vida. Bom, quero contextualizar um pouco do capítulo 7 ao versículo 11, ou capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel, conta sobre suas visões, e muitas dessas visões escatológicas. Essa aqui fala do reino do sul e do norte. De certa forma, alguns teólogos acreditam que ela tem um cunho escatológico. O escatológico é do final dos tempos, quando volta Jesus. E também alguns acreditam que são de um tempo que já passou, que é um pouquinho antes de Jesus vir. Eu vou chegar lá. Mas eu quero falar um pouco de Daniel, porque Daniel ele viveu na Babilônia durante o exílio babilônico. E a palavra fala que ele tinha um espírito de excelência, ou seja, tudo que ele fazia muito bem. E ele viveu durante um momento de dificuldade, bastante dificuldade. Mas agora precisamos compreender essa situação. Por quê? Porque uma das coisas que ele tinha era justamente uma constância na fé em Deus. A palavra fala que Daniel orava 3 vezes ao dia e que no capítulo 5, a rainha, quando vai pedir para chamar ele, para saber o que tinha traduzido, quando o dedo de Deus escreve na estrutura do palácio, Mene, Mene, Tekel, pesado foste e foste achado em falta, a rainha olha para ele e fala assim: tu és o mesmo Daniel do governo do meu avô? Ou seja, depois de passar tanto tempo, Daniel já no final da vida, ela pergunta se ele é o mesmo Daniel, porque ele apresentava ainda as mesmas características de crer em Deus, uma constância na fé. E essa parte aqui eu quero trazê-la para a nossa vida. Se refere a uma visão a qual alguns historiadores acreditam que aconteceu um pouquinho antes de Jesus. Quero ler com vocês, quero começar. Fala: seu exército tomará a fortaleza do templo. Essa primeira parte que é justamente que eles acreditam. Por quê, irmãos? Porque fala que ela contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. 3 ações desse exército inimigo. Alguns teólogos acreditam que foi justamente quando os Seleucidas, pelo seu líder Antíoco, tomou Israel. Um pouco antes de Roma conquistar Israel, ela era governada pelos Seleucidas, uns gregos que tinham a religião helenística, que é justamente aqueles que acreditavam em deuses. Zeus como o deus dos deuses, e por isso nós vemos muito Daniel falando dessa forma, Deus dos deuses. Nós vemos essa expressão no livro de Daniel. E o que eles fizeram como profanação? Eles entraram com o seu sacrifício, eles sacrificavam porcos, sacrificavam o sangue dos porcos, pegavam e junto com a urina do porco borrifaram nos utensílios sagrados. Aquilo feriu o orgulho dos israelitas naquele momento, gerando assim um estopim, porque naquele momento era propício para insurreições, ou seja, qualquer coisa era motivo de revolta, um povo do pavio curto. E Judas Macabeus com os seus revolucionários estavam ali justamente fazendo justiça e expulsaram. Foi quando Roma veio e conquistou. Essa é uma parte da história, mas eu quero trazer para a nossa vida. Fala: seu exército tomará a fortaleza do templo. O templo somos nós, meus irmãos. O templo somos nós. E o exército que é capaz de tomar a nossa fortaleza é somente Satanás. Não existe casa vazia, eu tenho falado isso.
é o exército do inferno, são principados e potestades. Agora, isso acontece como, irmãos? Quando nós pecamos. A palavra fala em Efésios 4:28, não deis espaço ao diabo. E espaço, aquela palavra, fala justamente de topos, topografia, ou seja, abrir um espaço, abrir no crentez, falando abrir uma brecha, uma porta de entrada para que ele entre. E quanto mais nós pecamos, mais espaço nós damos. A palavra fala justamente, um pouco antes, fala assim, ó, se ireis, não pequeis, mas se irais, não deixa dormir e cair. Para quê? Para que não crie raiz de amargura. Agora, raiz é algo que nós não vemos. Eu quero repetir isso. Raiz é algo que nós não vemos. Por quê, irmãos? Porque é justamente aquilo que nós mais fazemos, como mais nós comportamos, mais nós vamos nos tornar. A ciência fala, por exemplo, que a preguiça é um estímulo do cérebro a um corpo que está desgastando bastante energia. Então o seu cérebro emite um impulso chamado preguiça e fala, deita um pouquinho aqui no travesseiro, meu amigo, para você armazenar energia, porque senão vai faltar. O cérebro não age conforme nós, ele não tem a informação, por exemplo, que nós vamos dormir. E assim, aquela energia dará. Isso é a ciência falando, irmãos. Só que o que acontece? Quando eu cedo a preguiça, e todo mundo sente preguiça, como todo mundo sente ira, não adianta falar que não, você não é santo, irmão, o seu corpo é assim, isso é a ciência. Isso são a nossa alma, os nossos sentimentos. Deus fez cada um assim. Algumas características nós temos iguais. Quando nós cedemos à preguiça, o que acontece? Mais preguiçosos nós fica, porque mais preguiça vai dar. Se repete aquele padrão de comportamento e quando nós cedemos, solidifica aquele comportamento. Então, quem cede à preguiça se torna preguiçoso. Quem cede à ira se torna irado. Quem cede ao estresse se torna estressado. Mas quem cede à bondade se torna bondoso. Quem cede à paciência se torna paciente. E o exército de Satanás, ele vem justamente porque os sentimentos ruins saem. Ele fala, contaminará o santuário. Olha as ações, contaminará o santuário. Assim que nós abrirmos espaço, ele contaminará o santuário. Como, meus irmãos? Com as emoções negativas, os traumas e tudo aquilo que nós já sabemos. Ele fala, acabará com os sacrifícios. Para quê? A intenção é acabar com os sacrifícios. Naquela época de Antíoco, eles acabaram com o sacrifício diário. Por quê? Porque foi uma época a qual Jesus veio. E Jesus é o sacrifício perfeito para os nossos pecados, irmãos. Nós precisamos entender. Mas Levítico 6:12 fala, mantenha o fogo do altar sempre aceso. E qual é o nosso altar? O altar que Deus mora, que o Espírito Santo mora, Jesus mora, é o nosso coração. E para nós mantermos esse fogo do altar sempre aceso, que diz em Levítico 12, ele fala para acender de manhã, é através da oração. É através da oração. Então, acabará com o sacrifício. Ou seja, a intenção de Satanás é que você pare de orar. Com sacrifícios diários. Você fala assim, não está resolvendo. Irmãos, e hoje, para mim, eu posso falar com toda certeza, é um prazer orar. É um prazer mesmo. Sabe por quê? Porque toda ansiedade, toda depressão que eu sentia foi indo embora aos poucos, à medida que o processo foi se findando. Logicamente, eu muitas vezes pensei em desistir. Sei que muitas pessoas têm pensado em desistir. Eu quero te dizer, meu irmão, desistir não pode fazer parte dos planos. Eu quero repetir, minha irmã, desistir não pode fazer parte dos planos. Continue orando, porque onde tem oração tem vitória. Eu quero repetir, onde tem oração tem vitória. A ansiedade e a depressão, a tristeza, elas vão indo ao pouco, irmão. A paz que excede todo entendimento vai guardando o nosso coração à medida que nós vamos, quem vai tomando esse espaço, esse topos, é Deus, porque Ele é o Deus da paz. Olha, e fala assim, ó, colocará ali uma terrível profanação. A ideia é que nós, irmãos, pequemos justamente até que haja uma profanação. E naquele momento houve uma profanação. O que é uma profanação, irmãos? É algo muito ruim, é quando Satanás entra com o mal, com a maldade completa. Muitas pessoas passaram por abusos, muitas pessoas passaram por abandono, muitas pessoas passaram por injustiças, muitas pessoas passaram por humilhação e vergonha. E eu estou falando aqui das 5 feridas emocionais que mais causam, junto com a sua mãe, junto com o que vem ela, que é a mãe das feridas, que é a rejeição. Todas essas 5 feridas emocionais, elas causam bastante distúrbio e muitas doenças psicomáticas são causadas por elas. Mas olha, fala assim, ó, ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. A nossa aliança hoje ela é estabelecida pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ele é poderoso para nos limpar de todo pecado, para que isso não venha acontecer. Irmão, como?
colocando o joelho no chão e pedindo perdão. O pedir perdão, a oração de pedir perdão, ela tem que ser diária, irmão, e constante para nós. E todo momento nós vamos pecar, mas se nós, toda vez que nós pecamos, nós pedir perdão, nós vamos ficar treinado nisso, nós vamos ser perdoador e pedidor de perdão, assim como o padrão de comportamento. É assim que funciona, irmãos. Olha, mas ele fala, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Eu quero dizer, meu irmão, você vai resistir ao diabo. E como que nós resistimos ao diabo? Tiago 4,7, resistam ao diabo e fuja de vós. No versículo 8 dá o segredo, aproximem-se de Deus e ele aproximará de você, porque aquele que está em nós, o diabo não pode ficar perto. Não tem como, irmãos, não tem como. Então quem conhece Deus sabe disso, e aquele mesmo que te deu a vida é o que te fortalece. Eu quero repetir isso, o que te deu a vida é o mesmo que te fortalece para resistir. A resistência fala de força. Quero ler um versículo com vocês que está em Salmo 108, versículo 13, fala assim, com o auxílio de Deus realizaremos proezas ou grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Eu quero repetir, Deus pisará os nossos inimigos. Irmãos, grandes feitos, e a intenção de Deus é justamente que nós sejamos, sabe, refinados, purificados e limpos, para que nós possamos realizar proezas. Lembra que eu falei que é de geração em geração que ele conta os grandes feitos, a história? Ele está fazendo isso em nós, é isso que está acontecendo, e por isso nós vamos passar por alguns momentos ruins, mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, Romanos 8, versículo 28, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento, aquela profanação colaborou para quê? Foi um momento em que Jesus Cristo de Nazaré, foi um momento, sabe, o maior fato da história não foi o homem pisar na lua. O maior fato da história até hoje foi Deus descer em forma de Jesus na terra. Eu quero repetir, o maior fato da história não foi um homem pisar na lua, foi Deus descer na terra em forma de homem, se fez homem, negando a sua divindade, em humildade e simplicidade, mostrando como nós poderíamos vencer. Mas eu quero continuar, no versículo 33 ele fala, líderes sábios instruirão a muitos. Nós temos, meus irmãos, muitos mesmo que nos instruem de forma negativa. Ele fala, mas esses mestres morrerão pela espada. A espada é a palavra de Deus, e pelo fogo, ou serão capturados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda e muitos se ajuntaram a eles, não serão sinceros. Irmãos, a adulação é aquele tapa no ombrinho, a bajulação, é assim que nós vemos. A intenção de Satanás é justamente, sabe, e essa é a diferença a diferença da honra e da bajulação, qual é? Irmãos, o que honra faz sem segundo interesse, faz porque gosta da gente. E isso é o que Deus faz. Ele honra a gente, ele honra os que honram ele faz porque gosta da gente, porque nos criou e porque nos ama. Agora Satanás não, é sempre querendo, sabe, aquele cara que está querendo conquistar a gatinha, manda assim no WhatsApp, oi linda, viu a foto dela lá no Instagram, meu irmão, lá no perfil do Tinder, e tá chamando de linda, nunca viu pessoalmente. Olha só, qual que é a intenção dele, irmão? É te levar pra cama, meu irmão, logicamente, é isso, sabe, esse oi linda é a maior criação de Satanás até hoje, né? Vamos falar a verdade, né? E é justamente isso, olha, fala que eles serão capturados e saqueados. Por quê? Porque nós temos a sabedoria de Deus. Ele chama de sábios, a sabedoria que vem do mundo. Eu gosto de um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, deixa eu achar aqui para vocês, versículo 16, fala assim, ó, quem não tem o Espírito de Deus não aceita essas coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Eu quero repetir, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém será discernido, irmão, e eu vivo isso, eu sei, sabe, eu, por exemplo, eu sei algumas coisas desagradáveis que estão acontecendo comigo, eu sei o que está acontecendo, sei o fundo que tem emocional, o fundo justamente de particularidade.
Então, muitas coisas, irmão, a gente não dá atenção, muitas coisas a gente deixa para lá e usa de sabedoria. Agora, aquele que está no mundo, ele não discerne nós, meus irmãos, não nos discerne mesmo. E é isso que Deus está falando. Fala que eles se juntarão, ou seja, os que negaram a Cristo e não serão sinceros, porque plantou bajulação. Quem planta bajulação colhe mentira. Quem planta bajulação colhe falsidade. Quem planta bajulação colhe falsidade. E quero terminar, porque fala, alguns dos sábios serão vítimas de perseguição. E está falando dos sábios, está falando de nós. E limpos até o fim. Qual que é a intenção da perseguição, do fogo depurador, da perseguição de tudo de ruim? Ser limpos até o fim, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 8, fala justamente isso. Fala assim, os puros de coração verão a Deus. Fala assim, serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim. Esse é o processo que estamos passando no deserto. Um processo de refinamento, de purificação. Tudo que nós sentimos e vivemos, tudo que nós vimos e sentimos, sabe, serviu justamente para nos lapidar. Eu quero repetir, tudo que nós vimos e sentimos serviu para nos lapidar. Fala, pois o tempo determinado está por vir. E esse tempo determinado, meus irmãos, para aqueles que passaram pelo processo, é um tempo de paz, é um tempo de descanso, é um tempo em que promessas se cumprem. E eu creio que quem me ouve aqui viverá esse tempo. Quero terminar com vocês, porque Paulo também fala em Romanos capítulo 8, esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, falando daqueles que se juntaram, os que se aliaram a eles com falta de sinceridade e os que bajularam. Fala assim, não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses. Enganaram os inocentes com palavras suaves e bajulação. Não é muito parecido? Fala, mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, e muito me alegra. Quero que sejam sábios, e é a sabedoria, meus irmãos, que nos livra de muito problema. Eu quero falar, nós nos livramos de muito problema se nós respondermos assim para as pessoas. Você deixa eu orar primeiro para me perguntar ao meu Senhor? Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sobre o pé de vocês. E é isso que aconteceu, meus irmãos. Quando Jesus Cristo desceu na terra desse tempo, ele tomou a chave do inferno e tomou as chaves do inferno e as chaves da morte. A morte já não tem mais poder para nós. E no inferno só vai entrar quem Deus assim o condenar. A chave do inferno não está na mão de Satanás. Satanás quer que... Lá é a morada eterna dele. Ele quer que você vá para lá. Ele quer que nós todos iremos para lá. Mas nós não iremos, meus irmãos, porque o sangue de Jesus nos fortalecerá para resistir os dias maus. E vou terminar aqui essa breve ministração com o último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 13, a qual o próprio Deus fala para Daniel, fala assim, quanto a você, siga o seu caminho. É o que eu falo para você, meu irmão, siga o seu caminho, o seu propósito, aquilo que Deus tem no seu coração, até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Lucas 9 fala que muitos verão o reino de Deus nesse tempo ainda. E assim será. Nós veremos a nossa herança, o nosso descanso e o tempo de Deus para a nossa vida. Quero deixar essa breve mensagem com vocês. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.